Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar sequência, né, às nossas apresentações. E hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, tá? Nós vamos falar sobre o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino, né, gente? O sistema endócrino é uma rede de glândulas e órgãos. Eles produzem hormônios que regulam as funções do corpo. Atuam integrados aos sistemas nervoso e imune, e as glândulas estão distribuídas por todo o organismo. Quando a gente está falando de sistema endócrino, né, e de glândulas e órgãos, a gente está falando que às vezes a gente está com algum problema, alguma disfunção no nosso corpo, seja por estresse, seja por nervosismo, ansiedade, etc., ou imunidade baixa, a gente já começa a ver alguns sinais em alguns lugares do corpo, certo? Vamos começar falando sobre as principais glândulas endócrinas, né? Antes da gente dar início, lembrando que nós vamos falar sobre o sistema endócrino e pular principalmente para a parte do sistema reprodutor masculino e o feminino, certo? Né? Vamos começar falando sobre a hipófise, né? Ou pituitária. O que é a hipófise, né? A hipófise é a principal de todas, é a glândula mestra, né? A do corpo. É com ela que a gente começa a falar, começa a trabalhar sobre a questão das coisas estarem tudo no seu devido lugar, né? A hipófise, ela que é a mandona de tudo, ela que manda em tudo. Com ela que, se ela estiver errada, outras coisas estão erradas também, né? Tireoide e paratireoide, elas regulam o metabolismo e o cálcio. Tireoide, gente, a gente tá falando da glândula tireoide, né? A gente não tá falando daquela o que, né, popularmente o povo fala, né? Ai, a doença tireoide. Ai, eu tô com a minha tireoide assim, tô com a minha tireoide assada. Ai, eu tenho a tireoide que engorda, eu tenho a tireoide isso, tireoide aquilo, não sei o que, papapá, né? A gente está falando aqui especialmente sobre a glândula, certo? Pâncreas, né? Ele controla a glicose no sangue. O que é o pâncreas? Pâncreas é um órgão genital, perdão, um órgão que está localizado ali no sistema digestório, próximo ao sistema digestório ali, né? Ele tá ali. Glândulas suprarrenais. Quando a gente fala em renais, a gente está falando sobre o quê? Rim, né? A gente está falando sobre o rim. A questão do rim está funcionando direitinho, né? Essenciais na resposta ao estresse, né? Problemas no rim, às vezes, podem ser causados por estresse, às vezes eu acredito que ser alguma coisa ou outra sim, né? Gônadas. Ovários e testículos controlam funções sexuais. Quando a gente está falando de gônadas, né, a gente está falando ali exclusivamente nessa apresentação, nós estamos falando sobre as gônadas masculinas e femininas, né? Que são distintas entre si. Funções do sistema endócrino. Trouxe aqui ó, de uma maneira mais ilustrativa para a gente captar quais que são as 4 principais funções do sistema endócrino, né? Vamos começar ali, ó. Crescimento e desenvolvimento, essencial para o desenvolvimento corporal. Quando a gente está falando sobre crescimento e desenvolvimento, a gente está falando de altura, claro que existem as questões genéticas que são passadas, né, cromossomicamente, mas não estamos entrando nesse detalhe, estamos falando da questão do crescimento, está crescendo bem, está se desenvolvendo bem, né, está pegando altura, está numa altura boa, não está nem muito baixo, né, está se desenvolvendo bem. Por exemplo, a síndrome de Turner tem uma característica muito nítida, que é a questão do não crescimento, do não desenvolvimento, né? Síndrome de Turner, as pessoas que têm uma das características da síndrome de Turner é o quê? O não crescimento, né? A baixa estatura. E isso está envolvidos no quê? No sistema endócrino. Porque o sistema endócrino, ele tem a questão do hormônio, o hormônio do crescimento, né? Você ter ali o crescimento certo graças ao quê? Ao hormônio regulado, ao hormônio correto, certo? Temos também a questão do sono. A gente já vai ver ali, ó, a questão do sono, quando o sono está regulado, quando o sono está bom, quando o sono está rendendo, o hormônio do crescimento ele se desenvolve melhor,
ele existe, né? Ele funciona. Metabolismo e controle de glicose. Quando a gente está falando sobre glicose, a gente está falando sobre ela estar em equilíbrio, ela não estar nem muito alta nem muito baixa, né? Que a gente sabe que existem pessoas que têm a glicose muito baixa, chegam a passar mal, e as pessoas que também têm a glicose muito alta, sobre a questão do diabetes, por exemplo, é um negócio muito complicado. Questão do metabolismo, né? Metabolismo acelerado, metabolismo funcionando muito bem. Quando a gente está falando de metabolismo, né? A gente está falando do sistema endócrino porque, assim, ó, existem pessoas que o metabolismo funciona muito bem. Existem pessoas que o metabolismo é um pouquinho mais lento, né? Nutricionalmente falando. Quanto a idade também, quando a gente é mais novo, quando a gente tem ali na faixa etária até os 18 anos, o nosso metabolismo ele é muito acelerado, ele é muito rápido, ele funciona super rápido, ele quebra as enzimas, ele faz toda a catalisação ali muito rápido. Quando a gente já está ali, né, na idade dos 30 até os 60, ele é um pouquinho mais devagar, né? Dos 60 em diante, o metabolismo é um pouquinho mais lento, né? Então, isso também está dentro do nosso sistema endócrino. Equilíbrio de minerais e pressão arterial. Quando a gente está falando de pressão arterial, a gente está falando da pressão 12/8, aquela, né? Comumente falando, né? A pressão normal, né? Nem a alta, nem a baixa. A gente sabe que também tem a questão do desequilíbrio do sistema endócrino quando as pessoas têm baixa pressão ou têm pressão alta, né? Que estão regulados daí com o quê? Com o remédio, né? Sono, apetite e temperatura corporal. Quando a gente está falando de sono, igual eu falei ali em cima, sobre o crescimento e desenvolvimento, a gente está falando sobre os hormônios. Quando a gente tem um sono de qualidade, a gente dorme melhor, o nosso sono é regulado, o hormônio faz com que a gente se desenvolva melhor, né? A gente se desenvolva muito, muito, muito melhor. A questão do apetite, quando está regulado, não tem nem baixo apetite, né? E nem tem aquela insaciedade de comida, sempre quer comer, 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 que leva à obesidade, né? Etc. Metabolismo mais lento, né? Desequilíbrio de minerais, enfim. Desenvolvimento sexual e fertilidade. Quando a gente está falando de desenvolvimento sexual e fertilidade, a gente está falando sobre o quê? Quando o masculino já começa a ter interesse no feminino, né? Querer ter o quê? Uma relação ali, querer, né, se procriar, querer dar sequência à sua, né, aos seus genes. E é sistema reprodutor. Como eu estava falando ali, a gente vai falar um pouquinho, bem, bem rápido, né? Sobre o sistema reprodutor, né? Dentro das características. Quando a gente está falando de sistema reprodutor, nós estamos falando sobre o quê? Masculino e feminino, eles são iguais? Não, né? Cada um tem as suas características. Por exemplo, ó, bem sucinto. O homem tem testículos, ductos, próstata, perdão, e pênis. A mulher já tem ovários, trompas, útero e vagina. É a mesma coisa? Não. Por quê? Porque a mulher produz óvulos e os homens produzem espermatozoides. Relação entre o sistema endócrino e reprodutor. Aqui do ladinho, nessa imagem, a gente pode notar que a gente tem vários órgãos ali. Mas nós vamos focar nesses 4, que são o quê? Né? Não é órgão, nessa relação das gônadas, né? Ovários e testículos, que funcionam como glândulas endócrinas. A questão dos ovários produzirem as suas características e, né, as suas funções e os testículos, perdão, terem as suas funções. Hormônios sexuais, testosterona, estrogênio e progesterona são cruciais. Testosterona para o sexo masculino, estrogênio e progesterona para o sexo feminino. Ciclo e produção, controlam o ciclo menstrual e a espermatogênese, a questão de ter ou não ter espermatozoide, ter ou não ter o ciclo menstrual regulado. Características secundárias essenciais para o desenvolvimento de traços sexuais. Hormônios sexuais femininos. Ah, mas são os mesmos do masculino? Não. Estrogênio e progesterona, eles são produzidos pelos ovários. Então, ovários não existem no sistema masculino. Ciclo menstrual e gravidez regulam o ciclo e preparam para a gravidez. Entra nisso aqui a parte lá do coito, entra nessa parte a parte da ovulação, entra também nessa parte de equilibrada a questão do período fértil.
características femininas, desenvolve mamas e traços secundários. Vocês sabem que as características femininas são totalmente diferentes das características masculinas. Isso é graças a quê? Aos hormônios, que a longo prazo vão ter que ser repostos, né? Vão ter que ser ingeridos de outra maneira, já que o corpo passa a não produzir com tanta frequência. Hormônios sexuais masculinos, que são o quê? Produção de testosteronas, né? Os testículos, perdão, são os responsáveis. A produção de testosterona faz com que desenvolvam características másculas. Por exemplo, a barba, a voz grave, né? Pelos corporais, enfim. Estimula os espermatozoides, fundamental para a fertilidade masculina, certo? Resumo a importância clínica. Interconectados, sistema endócrino e reprodutor trabalham em sinergia. É aquela coisa que eu falei lá no começo da apresentação. Se um está desequilibrado, o outro também tá. Eles têm que trabalhar ali em união. Regulação hormonal, essencial para a saúde geral e reprodução. Lembrando que quando a gente não produz hormônio suficiente, não está regulado, a gente faz reposição hormonal. Tudo com consulta médica. Distúrbios, desequilíbrios causam infertilidades ou doenças metabólicas. Quando não há um sistema funcionando muito bem, de qualquer maneira que seja, quando ele está desequilibrado, a questão não funciona direito, certo? Gente, nossa aula foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem estar me encaminhando, que daí a gente vai conversar na próxima aula sobre isso, beleza? Um grande abraço.